E em estúdio, para uma análise mais detalhada da mensagem do Presidente da República, temos Ricardo Costa e José Gomes Ferreira. Boa tarde a ambos. Começava por ti, Ricardo. Esta mensagem foi muito clara. Há aqui uma crítica à direita e um recado muito sério também à esquerda que está no poder. Sim, é uma crítica que, no fundo, coincide em absoluto com aquilo que é o próprio mandato do Presidente. A primeira fase, ou o primeiro ano do mandato do Presidente era basicamente um ano de normalização institucional. Esse era o seu principal objetivo e foi conseguido. Gostemos ou não da solução, há uma normalização institucional no sentido em que não há crise política nem uma crise política à vista, ou isso não se sente, nem se prevê como algo que seja muito próximo, e do ponto de vista da pressão internacional imediata, as coisas acalmaram bastante, ou seja, a ideia de um possível resgate, das sanções europeias, etc. Agora, estas questões todas, a começar pela crise política possível, e todas as questões económicas, financeiras e internacionais, nenhuma delas desapareceu do mapa. E é isso que depois é o virar da página de Marcelo Rebelo de Sousa, é dizer, depois da primeira fase de normalização, em que as coisas até correram bem, ele diz isso, e isso é um recado também para a direita, ou para o PSD e o CDS, no sentido em que não vale a pena estar a dizer que vai ser tudo uma desgraça, que vai tudo correr mal, porque na verdade, e isto são palavras para o Presidente, correu bem. O problema é, o correu bem é um correu suficiente, e que agora vira a pressão, não toda para o Governo e para os partidos que o sustentam, porque isto também é uma pressão para todo o sistema partidário, mas para dizer temos que crescer e temos que crescer mais, porque as grandes questões de problemas económicos e financeiros de Portugal e sociais mantêm-se exatamente, estão cá todos, nenhum deles desapareceu, seja a dívida pública altíssima, seja um desemprego ainda estruturalmente alto, seja um crescimento... Mas a dívida pública desceu. Seja um crescimento baixo, e dizer que então agora temos que ter metas ambiciosas e mostrar o que é que valemos e não apenas ao que é que viemos. Basicamente é isto e, portanto, eu acho que a pressão, no fundo, se quisermos, tínhamos um Presidente que durante muito tempo marcou muito à zona, para quem percebe um bocadinho de desporto, e agora está um bocadinho a marcar, vai começar a tentar marcar um pouco mais ao meio-homem, em algumas coisas. Zé Gomes, pegando aqui nas palavras do Ricardo, o Presidente da República insiste na necessidade de crescimento económico. Achas que é viável? Claro que é viável, nós temos todas as condições para o país crescer muito mais. Agora, em relação ao discurso, o Presidente já tinha falado, nomeadamente na altura da aprovação, da promulgação do Orçamento de Estado, neste ponto, que é um recado direto ao Governo: atenção, vocês não estão a fazer o suficiente para o país crescer. E acho extraordinário que a oposição, nomeadamente Nuno Melo, tenha dito que o principal problema do país é a dívida. Não, o principal problema do país é a falta de competitividade e da criação de condições para fazer crescer o produto, para depois a dívida se tornar relativamente menor. Esse é que é o principal problema. E é um ponto muito importante que eu noto que é ausente de todos os discursos. Desde a direita à esquerda, ao Governo e ao Presidente da República, ninguém fala dos principais constrangimentos do país. Porquê é que o país não cresce? Mas essas condições estão a ser promovidas ou não? Não, não estão. E não estão pelo seguinte: está tudo muito focado no problema da dívida e do déficit público. Então, e isso é uma pequena parte, é a mais importante porque influencia todas as outras, mas é uma parte apenas do conjunto da economia. A economia não se faz por decreto, nem é o Estado que a faz, são os privados. E o que eu vejo é um Estado que, por exemplo, erradamente acha que deve promover a economia fazendo um novo terminal de contentores no Barreiro que custa 800 milhões de euros e vai ficar a pesar no contribuinte quando esse terminal não é preciso. Depois aparece um Estado com todas as suas instituições a esquecer o principal garrote sobre a economia, que é qualquer empresário em Portugal, pequeno ou médio, que quer criar uma nova empresa, fica preso por uma falta de licenciamento durante 5, 10, 15 anos. Isto era assim antes da intervenção da Troika, foi assim durante a Troika e continua assim. Não vejo ninguém a falar disto. Há um conjunto de obrigações burocráticas e que acrescem aos custos das empresas, que é obrigar a fazer formações profissionais que são absolutamente desnecessárias para essas empresas. Têm que as fazer e muitas vezes pagando a outras empresas privadas, que são os partidos e pessoas ligadas aos partidos, que sabem que aquele decreto vai sair e fazem empresas para ir prestar serviço às outras que não precisavam daquilo. Mas sempre foi assim, Zé. Não, mas o problema é esse. É que nunca ninguém reparou
que se não sairmos deste ciclo não se desbloqueia. Mas não serão só esses são vários constrangimentos? Pontos. Não, são vários vais falar deles todos. Não, vou falar de mais dois, se me permites, muito rapidamente. É que, para além disso, há um sistema de justiça que é muito orientado para a resolução de problemas de crime, de sangue, questões criminais, mas a parte económica que diz respeito aos ativos de empresas que ficam presos em massas falidas e afetos aos bancos, só ao fim de 10, 15 anos é que são libertados de novo para a economia, quando na matriz inglesa e holandesa, ao fim de 3, 4 meses, está tudo a ser resolvido. José Gomes, assim nunca mais vamos lá. Temos um minuto para terminar, ainda quero voltar ao Ricardo. Desculpa. Eu percebo, é teu timbre. Bancos, a Caixa Geral de Depósitos, António Domingos recusa manter o mandato até ao fim do mês. Continua a confusão na Novo Caixa. banco... Rapidamente, na Caixa continua a confusão porque o presidente cessante sentiu-se perseguido e diz: eu não fico nem mais um dia porque tenho que entregar uma declaração de rendimentos referente a 2017. Não querem que eu cá esteja, porque é que tenho que entregar? Então vou-me embora. Muito bem. O problema é que ele tinha dito que ficava. No final da semana passada disse que ficava. E às 11 da noite de sexta houve uma comunicação dos advogados para o Ministério a dizer que ele não fica por esta razão. Também podia ter visto mais cedo. Novo banco, não sei se é assim, não sei se a proposta é para vender aos americanos. Sei que há uma grande indefinição, esta sim é a questão. Há um grande receio de se vender o banco muito abaixo do preço da recapitalização, que foi de 4,9 mil milhões de euros, dos quais 3,9 mil milhões emprestados por todos nós. Há um grande receio de que politicamente seja anunciado que a venda é feita por 500 ou 600 milhões e o contribuinte fica a pensar até o resto. Agora fica à minha conta durante 30 ou 40 anos, que é o que foi prometido aos bancos, que só vão pagar ao longo dos anos. Os donos do fundo de reestruturação têm muitos anos para pagar. Obrigado, isto é um problema político complicado. Vamos ver como é que ele se resolve. Ricardo, para terminarmos esta conversa que já vai longa, depreendes do discurso do Presidente da República que o estado de graça entre o Governo e o Presidente da República pode estar, de alguma forma, tremido, ou é para manter? Acho que ele vai começar a aumentar um pouco a pressão, mas não, até porque o Presidente não tem nenhuma outra solução. Há aqui uma questão que é: os Presidentes todos da República, seja Marcelo, seja Cavaco, seja Soares, Sampaio ou Yanes, todos eles, quando aumentam muito a pressão ao ponto de poder partir a corda, e podem, eles têm essa capacidade, têm que ter uma solução. Ora, Marcelo não tem nenhuma outra solução. Portanto, ele pode aumentar a pressão, mas não demasiado, porque ele sabe que a solução que tem nas mãos é esta e é com esta que vai viver. O problema é como é que esta solução, que tem uma longevidade política muito superior à que a maior parte das pessoas imaginavam há um ano e pouco, que tem conseguido manter as coisas a navegar à vista, também contra a opinião de muita gente. Agora a questão é como é que consegue disparar ou não, e sobretudo quando tem uma série de compromissos entre os vários partidos que obrigam a uma agenda de reposição de uma série de coisas, com grande pressão sobre o Orçamento de Estado, e que tem cujos efeitos económicos são obviamente muito discutíveis e teremos que esperar, precisam sempre de tempo para mostrar se têm validade ou não. E essa é que aí sim eu acho que vai haver alguma pressão a aumentar. Obrigada aos dois por nos terem ajudado a perceber o discurso do Presidente da República. Esperemos ser todos positivamente surpreendidos ao longo do ano.